1 João, irmãos, capítulo 2, versos. 1 João, capítulo 2, verso de número 4. Enquanto já está projetado ali, né? Deixa eu só falar para os irmãos, no próximo sábado, dia 31, no horário do Café com Deus, às 10 horas, o Ministério de Mulheres dessa igreja vai estar reunido aqui na coordenação de um culto chamado Conexão Primavera. É um culto, é uma pré-conferência, é um culto onde nós iremos interceder, orar, para que Deus abençoe ali a conferência que vai acontecer no último final de semana, no terceiro final de semana de setembro. Está vindo a pastora Laila, missionária Laila, do Rio de Janeiro. Tem uma palavra muito forte, muito poderosa. Deus usa a pastora Laila tremendamente. Eu quero convidar toda a igreja, não apenas as mulheres. Todos nós estamos convidados e convocados para estarem aqui no próximo sábado, 10 da manhã. Coloque isso na sua agenda, por favor. Não tenha dúvidas, Deus vai abençoar você poderosamente, tá bom? Queridos, olha só. O texto que eu quero ler é esse que está aí, e diz assim, ó. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Só esse versículo. Aquele que diz que conhece a Jesus, mas não guarda os mandamentos de Jesus, a verdade não está nele. É isso que a palavra está dizendo. Aquele que diz que conhece a Jesus, mas não guarda os mandamentos de Jesus, ele é mentiroso, porque ele conhece, mas não guarda. A verdade não está nele. E eu queria, muito rapidamente, porque só tenho meia horinha, para falar, eu queria falar com os irmãos sobre o cristianismo que nós estamos vivendo. Qual é o cristianismo que você vive? Qual é o cristianismo que você vive? Qual é o cristianismo que você vive? Todos nós aqui somos cristãos. Todos nós somos cristãos. A palavra cristão, ou cristãos, ela vai surgir na Bíblia em Atos, no capítulo de número 11, versículo 26. A Bíblia vai registrar que, a partir do versículo 25, a Bíblia vai registrar que Barnabé, ele vai para Tarso, cidade de Tarso, região hoje da Espanha. Barnabé, ele vai procurar Saulo. Capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos vai narrar para a gente que a igreja primitiva está sofrendo uma forte perseguição. Os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, eles estão sendo perseguidos pelas autoridades romanas. Eles estão sendo perseguidos pelos líderes religiosos judaicos daquela época. Atos dos Apóstolos vai nos contar a história do primeiro mártir da igreja, no capítulo 7, o apedrejamento de Estevão. Nós vamos perceber que os apóstolos vão ser encerrados da prisão por 2 vezes. Pedro é levado ao encarceramento. No capítulo 4, no capítulo 11, no capítulo 12, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que Herodes vai mandar matar Tiago à espada. A igreja está sofrendo uma forte perseguição. E no capítulo 11, Barnabé, ele vai a Tarsis. Ele vai à procura de Saulo. E quando ele encontra Saulo, Barnabé vai levar Saulo para a cidade de Antioquia. E na cidade de Antioquia, esses 2 discípulos, Barnabé e Saulo e Paulo,
eles vão permanecer com a igreja ali em Antioquia o ano inteiro, ensinando muitas pessoas acerca de Jesus, acerca do Evangelho. E ali, na cidade de Antioquia, é que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. Só que naquele momento, a motivação não era das melhores. Eles chamavam de forma pejorativa. O significado que hoje se dá para o adjetivo cristão é bem diferente do significado que foi usado pelos moradores da cidade de Antioquia quando chamaram os primeiros crentes ali de cristãos. Em nossos dias, qualquer um diz acreditar em Deus e julga pertencer a uma religião denominada cristã, mesmo que não frequente essa religião ou essa igreja com regularidade. Acham-se no direito de dizer que são cristãos, porque hoje ser cristão é chique, ser cristão é bacana, ser cristão é legal. Hoje todo mundo quer ser cristão. Mas antigamente os cristãos, muitos até tinham vergonha de se dirigirem para a igreja com uma Bíblia na mão. Eles escondiam a Bíblia porque eles eram chacoteados, eles eram zombados. Lá vai um cristão, lá vai um crentinho. E as pessoas tinham vergonha de dizerem que eram cristãs. Mas hoje é diferente, hoje todos querem ser cristãos. Ser cristão é chique, ser cristão é legal. Para eles, não importa, para esses que se dizem cristão e vão à igreja não com muita regularidade, apenas se dizem ser cristão. Para eles, não importa o conteúdo da fé, o compromisso com a igreja local, nem a conduta de vida que eles adotam. Aliás, alguns são tão depravados em sua forma de viver que de maneira alguma fazem justiça ao nome cristão. A primeira vez, como disse, que os irmãos foram chamados, que os crentes, que os discípulos foram chamados de cristãos, foi nessa ocasião, em Atos capítulo 11, verso 25 a 26, ali em Antioquia. E esse termo significava partido de Jesus. Eles são do partido de Jesus e provavelmente foi usado pela primeira vez como forma de desdém, como forma de zombaria, como forma de escárnio. Mas parece que os discípulos gostaram do apelido, eles gostaram de ser chamados de cristãos, porque cristão, na verdade, significa pequenos cristos. E quando os chamavam de cristãos, estavam chamando de pequenos cristos, e eles se sentiram honrados com aquele apelido que eles receberam. Se de um lado os que chamavam eles de cristão estavam fazendo em forma de escárnio, de zombaria, de desdém, para os discípulos era uma honra ser chamado de cristão, porque eles estavam dizendo: verdade, nós somos cristãos mesmo, nós parecemos com o nosso mestre, nós parecemos com o nosso Cristo. Para eles era uma questão de honra. Pedro, por exemplo, quando escreve para encorajar os crentes lá que estavam dispersos, viviam dispersos como estrangeiros e peregrinos por causa da perseguição, na sua epístola, 1 Pedro 4:14, ele vai dizer dessa forma: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Não se importem de eles zombarem de vocês, chamando vocês de cristãos. Não se importem se eles chamam vocês assim, com forma de zombaria. Se vocês sofrerem, porém, não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer em assuntos alheios, mas se vocês sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Olha só, assim
nasceu o nome cristão. Assim foram os primeiros discípulos chamados de cristãos. Então, queridos, hoje nós vivemos um cristianismo, mas muitos vivem um cristianismo raso. Muitos vivem um cristianismo superficial. Muitos vivem um cristianismo de dar vergonha. Eu, às vezes, tenho vergonha de andar ao lado de alguém e ele se diz cristão, porque a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de portar, de vestir, de falar, a sua maneira não condiz com a maneira de um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, ele se parece com Cristo. Ele é igual a Cristo, não é? Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês rapidamente uma breve reflexão. Vou até onde der. Eu quero falar com os irmãos primeiro sobre os pilares do cristianismo. Existem 7 pilares, não é? No verdadeiro cristianismo. E aí, o primeiro pilar, né, que eu quero compartilhar com você sobre o cristianismo é que, sem Jesus, não existe cristianismo autêntico. Sem Jesus, não existe cristianismo verdadeiro. Jesus é a base, Jesus é a referência, Jesus é a origem do cristianismo. Até porque cristãos são pequenos cristos. Um cristianismo que não tem Jesus como figura central, um cristianismo que não tem Jesus como referência, um cristianismo que não tem Jesus como base, não é um verdadeiro cristianismo. Logo, um cristão que não reflete Jesus Cristo, um cristão que não vive parecido com Jesus, ele não é um verdadeiro cristão, acredite se quiser. Se você se diz cristão, mas você não anda como Jesus andou, não vive como Jesus viveu, não obedece aos ensinamentos de Jesus, você pode até ser cristão, mas você é um cristão não autêntico, um cristão não verdadeiro. E no nosso meio, no meio da igreja em geral, o que mais existe são cristãos inautênticos, são cristãos não verdadeiros, são cristãos de fachada. São cristãos de fachada. Você olha, às vezes, a aparência é de cristão. Às vezes se veste como cristão, fala como cristão, anda como cristão, carrega a Bíblia como um cristão, vai à igreja como um cristão, mas não tem nada de cristão. Não tem nada de Jesus na vida. Então, o primeiro pilar do cristianismo é que sem Jesus não existe cristianismo autêntico e verdadeiro. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus é a referência do cristianismo. A Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outro texto vai dizer: em nenhum outro há salvação. Em outro texto vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em outro texto vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base do cristianismo. Um cristianismo ou um cristão que não tem Jesus como referência não é cristão. Não é um verdadeiro cristão. Segundo pilar do cristianismo é que a vida cristã real, a vida cristã de verdade, ela passa por uma transformação radical. Eu vou repetir.
uma vida cristã real, ela obrigatoriamente tem que passar por uma transformação radical. Não tem como você dizer que serve a Jesus. Não tem como você dizer que é cristão verdadeiro se você não experimentou uma transformação radical na sua vida. Hoje está-se muito em evidência. Venha como você está e permaneça como você está. Esse não é o verdadeiro cristianismo. Este não é o verdadeiro evangelho. Jesus sempre exigiu mudança. Jesus sempre existiu transformação. Ele sempre disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus perdoava e exigia uma mudança de vida. Jesus sempre exigiu transformação. E a transformação tem que ser radical. A exemplo, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E eles tinham uma fama de defraudar as pessoas, cobrar imposto além do que devia. E ele tinha essa fama, os publicanos tinham essa fama. Ele teve um encontro com Jesus. Quando ele sobe naquela árvore, por ser de estatura pequena, Jesus no meio da multidão, ele queria muito ver Jesus. Interessante que ele está sobre a árvore. Quando Jesus vai passando com a multidão. Quando Jesus se aproxima da árvore, Zaqueu não se manifesta. Zaqueu não grita. Zaqueu não chama atenção. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo Zaqueu, Jesus olha para a árvore. Jesus olha para o alto. E Jesus dirige palavras direto a Zaqueu, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus vai à casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que, estando na casa de Zaqueu, Zaqueu vai adotar uma mudança radical. Jesus não pede para Zaqueu, mas Zaqueu espontaneamente adota uma mudança radical. E ele diz: Senhor, se porventura eu tiver defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Espontaneamente, mudança radical. Um giro de 180 graus. Estava aqui e veio para cá. Ao que Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa. Quando nós mudamos, quando nós nos decidimos, né? Quando nós decidimos mudar, a mudança vem, a salvação vai chegar. Então, o primeiro pilar do cristianismo é: não existe cristianismo autêntico e verdadeiro sem Jesus. O segundo é que a vida cristã passa por uma transformação radical. É o que está em Coríntios 5,17, muito conhecido de todos nós. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tem que ter mudança. Esse negócio de vir para a igreja e continuar praticando o que você praticava antes, está errado, não é cristianismo. Não é um cristianismo verdadeiro. Você não é um cristão real, autêntico. Se você veio para a igreja e continua com o pé no mundo, se você está com um pé na igreja e um pé no mundo, se você está aqui e continua pecando, você não é um cristão verdadeiro, você não é um cristão autêntico, você é um cristão muito raso. A Bíblia diz que quem pecava não peques mais. Quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, quem adulterava não adultera mais.
Quem cometia pecado de fornicação não comete mais. Cristianismo exige mudança radical de vida. Não existe meio termo. A Bíblia diz, Jesus disse, não é? Por meio do apóstolo João lá às igrejas do Apocalipse, ele disse: oxalá tu fosse morno ou quente ou frio. Porque os mornos, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que estão no meio termo, aqueles que não tomam uma posição, vomitar-te-ei da minha boca, disse o Senhor. Não tem como ficar no meio, não tem como ficar em cima do muro. Ou você é ou você não é, porque a porta é estreita. A porta é estreita, largo é o caminho, mas a porta ela é estreita. E não são todos que vão entrar pela porta, não. Muitos vão escolher a porta larga, o caminho espaçoso. Mas a Bíblia é clara, Mateus 7 fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de meu Pai, disse Jesus. Terceiro pilar do cristianismo. A inerrante palavra de Deus é guia de fé e conduta. A inerrante palavra de Deus é o guia de fé e conduta. Você tem a Bíblia como guia espiritual da sua vida? Ou você está aqui hoje, mas de vez em quando está visitando alguém que lê à mão, que consulta os astros? Parece estranho eu perguntar isso aqui, né? Mas de vez em quando a gente recebe alguém em gabinete. Pastor, eu visitei fulano de tal para ver se trazia meu marido de volta. Crente há 30 anos. Está amarrado em nome de Jesus. Está aqui, ó, seu guia de fé, de esperança, de confiança, sua salvação. Está aqui na palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdadeira, ela permanece para sempre. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é a arma contra o pecado. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre Cristo. Ela nos conduz ao caminho da eternidade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Romanos diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quarto pilar do cristianismo. O cristianismo é reino de Deus, não é religião. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Lucas 17, 21 diz: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Cristianismo é reino de Deus. Cristianismo não é placa de igreja. Cristianismo não é religião. Cristianismo é reino de Deus, e reino de Deus é paz, é alegria no Espírito. Não consiste em palavras, mas consiste em virtude. Quinto pilar do cristianismo: a gente precisa ser membro do corpo de Cristo. A Bíblia diz, Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não são igrejas
reunidas dentro de 4 paredes, com uma placa do lado de fora. Essa igreja, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, não é uma denominação. Essa igreja que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, não é essa igreja que tem uma placa ali fora, mas é aquela que verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo. É a igreja de todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, composta por aqueles que são lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, que ouvirá a voz do Senhor quando Ele nos chamar. Igrejas existem muitas. Placas de denominações são incontáveis. As mais absurdas, os mais absurdos títulos de igreja. Mas não é essa a igreja que nos referimos aqui. É a igreja verdadeira. Todos os salvos, de todos os tempos, em todos os lugares, eles fazem parte deste corpo cuja cabeça é Cristo, com seus membros interdependentes. 1 Coríntios 12 fala disso. Sexto, pilar do cristianismo. Se nós não somos discípulos de Cristo, nós não somos cristãos. Se você não é discípulo de Cristo, você não se considere um cristão, porque você não é. Aquele que afirma conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, o texto que foi lido. 1 João 2,4. Aquele que afirma que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Porque se você não guarda o mandamento, você não é discípulo. E se você não é discípulo, você não é cristão. Assim, quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Se alguém diz estar em Cristo, deve andar como Cristo andou. Outro texto vai dizer: cada dia, tome a sua cruz e siga a Jesus. João 8,31 vai dizer: porque se nós permanecermos na palavra, nós somos de Cristo, discípulos de Cristo. Se nós permanecermos na palavra, nós somos discípulos de Cristo. E se somos discípulos de Cristo, nós somos cristãos. Mas se nós não somos discípulos de Cristo, nós não somos cristãos. Se você permanecer na palavra, você é discípulo. Mas o que é permanecer na palavra? É abandonar de vez o pecado que tão de perto te rodeia. É não se embaraçar com coisas dessa vida. É buscar a santidade. É buscar fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí o versículo 2 vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, nessa ordem, e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 fala assim: e esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação, vírgula, que vos abstenhais da prostituição. Então a vontade de Deus é a nossa santificação. Por que que Deus quer que nós sejamos santos? Porque a Bíblia diz em Pedro 1,20, sede santos, porque eu sou santo.
Porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por que que Deus quer? Por que que a vontade de Deus é a nossa santificação? Porque Deus sabe que se eu viver uma vida de pecado, se eu não me abstiver das práticas delituosas do pecado, eu não vou ver a Deus. E o desejo de Jesus é que todos nós estejamos lá, naquele lugar que Ele disse que foi preparar e que vai voltar para nos buscar, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Ele quer que nós estejamos com Ele lá. Ele já foi preparar o lugar. Agora, se nós não nos abstivermos de pecados, se nós não buscarmos a santificação, nós não veremos o Senhor. Por isso que a vontade do Senhor é a nossa santificação. É a nossa santificação. Então, queridos, sexto pilar do verdadeiro cristianismo é que, se não somos discípulos, nós não somos cristãos. Em sétimo lugar, sétimo pilar do cristianismo, não existe cristianismo sem praticar a palavra de Deus. Não existe cristianismo. Não tem cristão verdadeiro se não pratica a palavra de Deus. Tiago, ele vai falar sobre isso. Tiago vai dizer: sede ouvintes praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvintes esquecidos. Porque tem aquele que ouve, entra no ouvido e sai no outro, esquece. Então Tiago vai dizer: sede ouvintes praticantes da palavra de Deus e não ouvintes esquecidos. Pratique. Se você não pratica a palavra, você não é um cristão verdadeiro. E aí, queridos, aqui é um manual, né? Aqui tem resposta para tudo. Aqui tem ensinamento para tudo. Aqui ensina você a se relacionar na família. Ensina o filho a honrar pai, a honrar mãe. Ensina o pai e a mãe a criar com sabedoria o filho. Ensina o marido a tratar, a forma de tratamento do marido com a mulher, da mulher com o marido. Aqui vai ensinar sobre relações sociais, como você deve lidar com outras pessoas fora do âmbito da família. Aqui vai ensinar tudo. Por isso que em Mateus, capítulo 7, versos 24 em diante, Jesus vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você ouve a palavra e você coloca em prática, está construindo a sua casa espiritual sobre a rocha. Mas aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que está edificando a sua casa sobre a areia. Existem muitos cristãos não verdadeiros, cristãos que estão construindo suas casas sobre a areia. A primeira tempestade que vier vai levar. O primeiro vento que assoprar vai levar. A primeira chuva forte que cair vai levar esse cristão para a lona, para o chão, para o mar. Sabe por quê? Porque ele não pratica a palavra de Deus. O segredo está em praticar. Então, o sétimo pilar do cristianismo é: não existe cristianismo, não existe cristão verdadeiro sem praticar a palavra de Deus. Portanto, aprenda isso nesta oportunidade. Agora o meu tempo acabou e eu ia começar a pregar. Pronto. Não vou poder discorrer, mas vou falar rapidamente. Eu queria confrontar o nosso cristianismo à luz da Bíblia. Confrontar o nosso cristianismo à luz da Bíblia. Primeiro, nós somos obedientes às ordenanças de Jesus?
Uma ordenança que Jesus deu, e eu quero saber se você é obediente. Pense se você está cumprindo. Pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide, é uma ordem. Ensinai todas as nações. Você tem falado de Jesus para o seu vizinho? Aquele que desce no elevador com você toda semana, pelo menos uma vez. Você tem convidado ele para vir na igreja? Você tem dito que Jesus o ama? Você tem orado pela família dele? Seu colega de trabalho? Você tem convidado pessoas para serem abençoadas aqui com uma palavra de Deus? 2. A gente reconhece, você reconhece que você é dependente de Jesus? João 15, 5, parte B, ele vai dizer assim, ó, sem mim, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Gente, se a Bíblia está dizendo, Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer, e eu estou tentando resolver tudo sem nem consultar Jesus. Eu estou tentando dirigir a minha vida sem consultar se é vontade dele, sem pedir a ele uma direção, sem pedir a ele uma resposta. Sem Jesus você não pode fazer nada. Você tem observado os ensinamentos de Jesus? Se não, seu cristianismo está meio capenga. Terceiro, nós temos glorificado a Deus por meio das nossas atitudes. Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Olha o ensinamento de Jesus. Para a gente glorificar Jesus, ou para a gente glorificar o Pai, Jesus disse que a gente precisa de dar fruto. E tem que ser muitos, não é pouco não. Olha o que diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Mais adiante, nesse mesmo livro, ele vai dizer: eu vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Você tem dado fruto para Jesus? Você tem parado de trabalhar para Jesus e está vindo apenas para a igreja como um crente consumidor? Que senta, escuta a palavra, se alimenta, vai embora? Ou você tem dado fruto? Você tem sido um voluntário? Você tem ajudado a cuidar de pessoas? Você tem levado o evangelho a alguém? Você está contribuindo financeiramente com seus dízimos, com suas ofertas, para alcançar pessoas, para abençoar pessoas? Que cristianismo é o seu? Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão somos nós? Para a gente glorificar Deus Pai, Jesus disse que nós temos que dar fruto. Quarto lugar, nós somos obedientes às ordenanças de Jesus. Por exemplo, nós temos amado uns aos outros. Porque Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha o ensinamento de Jesus para que a gente conheça se alguém é discípulo de Jesus. O texto é o de João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você tem odiado seu irmão? Você tem rompido a relação, a amizade com seu irmão? Você não suporta ver seu irmão? Quando o irmão vem, você se desvia dele, você fala do seu irmão, você maltrata o seu irmão? Calunia, difama, injuria o seu irmão? Jesus disse que nós conheceremos os seus discípulos se eles amam uns aos outros. Em quinto lugar, tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, tudo o que vocês fizerem,
que seja para a glória de Deus. Os seus atos, as suas atitudes, os seus comportamentos, é para a glória de Deus? Eu queria ter tempo para discorrer com os irmãos sobre esses assuntos, mas não posso. Que vida cristã você vive? Fique de pé, por favor. Que vida cristã é a nossa? Que estilo de vida nós estamos levando? Quais são as nossas expectativas como povo de Deus? A gente precisa se conscientizar cada dia que a gente precisa respirar o verdadeiro cristianismo, que a gente precisa praticar o verdadeiro cristianismo, o cristianismo genuíno, puro, e estar atento para o que o Espírito diz à igreja. A gente tem que estar atento ao que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos ajude a ser cristãos verdadeiros, autênticos, genuínos. Que Deus nos ajude a ser crentes melhores. Que Deus nos ajude a santificar a nossa vida e viver de acordo com a palavra, porque só quem tem vida santificada vai morar com Ele no céu. Que a gente se abstenha de todo e qualquer tipo de pecado, para que a gente possa viver uma vida piedosa na presença de Jesus. Amém? Isso é uma palavra mais dura, né? Isso é uma palavra diferente. Talvez você veio aqui nessa manhã querendo ouvir uma palavra diferente. Vou te dizer uma coisa. Nem sempre o que você quer ouvir é o que você precisa ouvir. E nem sempre o que você precisa ouvir é o que você quer ouvir. Eu vim aqui hoje para falar o que Jesus queria que nós ouvíssemos nessa manhã. Reflita nessa palavra. Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui hoje, irmãos, que porventura esteja nos visitando? Alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Ele hoje? Tem alguém? Se tem alguém, levante sua mão. Eu quero orar por você, para que você possa estar no rol daqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que vai morar no céu. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus? Faça um sinal com a sua mão, vou orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar. Que você tenha um domingo muito abençoado, uma semana muito abençoada. A partir do dia 8 de setembro, esse culto vai começar às 10 e não às 10h30. Para a gente ter tempo de eu ministrar uma palavra pastoral para a igreja, irmãos. Amém? A partir do dia 8 de setembro, esse culto começará às 10 e não às 10h30. Para a gente ter tempo, e eu vou estar sempre trazendo uma palavra pastoral para a igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo teu povo que está presente aqui nesta manhã. Abençoe cada vida, Pai. Abençoe cada família. Abençoe cada um dos teus filhos, ó Senhor Jesus, que vieram aqui nesta manhã buscar a tua presença. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que todos tenham uma tarde abençoada, que todos tenham, meu Pai, um almoço abençoado em família. Que todos, Pai, tenham uma semana próspera, uma semana abençoada. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua igreja nesta manhã. Amém, amém, amém. Estenda a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.